mensagem que sai do coração de Yahshua para o seu coração. E tirando-os para fora, disse: Meus senhores, o que é necessário para salvar a minha alma? E eles disseram: Creia em Yahshua e salvará a tua alma e a alma dos da tua casa. E ensinaram-lhe a palavra de Yahu e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e de imediato foi imerso, ele e todos os que estavam com ele. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se com toda a sua casa, porque agora eles criam no Eterno. Esta palavra que nós acabamos de ler, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 31 ao 34. Nós já comentamos muitas vezes esta passagem. Nós já falamos tudo o que aconteceu, porquê de que aconteceu e como que aconteceu. Mas esta é uma palavra que mostra para nós algo extremamente importante. Nós vemos que o carcereiro que fazia a guarda da prisão, aonde Saulo, Paulo e Silas se encontravam presos por causa do testemunho, que eles deram de Yahshua e por causa de tudo que eles fizeram ali naquela cidade, proclamando as boas novas, libertando inclusive pessoas possessas. Nós sabemos que depois de tudo isso eles acabaram sendo presos. E sabemos como que o Criador interviu ali para que tanto Shaul quanto Silas pudessem alcançar a libertação daquela prisão física e momentânea que eles estavam submetidos, pela ação das autoridades daquela cidade. E a gente vai observar que o carcereiro ele vai ficar muito impressionado, com tudo o que vai acontecer. E ele vai fazer essa pergunta para Shaul e para Silas, O que é necessário ele fazer para que ele possa alcançar a salvação? No verso 30, E aí vem a resposta de Shaul e de Silas: creia em Yahshua. Primeira coisa, você precisa crer. Mas observe que esse crer ele é estendido. Ele não fica somente ali para o carcereiro, Eles fazem questão de dizer a ele: creia em Yahshua e salvarás a tua alma e a alma dos da tua casa. Ou seja, creia em Yahshua, você salvará a tua alma, mas também você salvará a tua família, porque a tua família também vai se converter, visto que esta promessa ela não é somente para você, mas também para a tua casa, para a tua família. E ao continuar a leitura, nós observamos que de fato é isso que vai acontecer. O carcereiro ele vai aprender acerca da palavra, ele vai ser imergido no nome de Yahshua, mas a família dele também vai ser imergida em nome de Yahshua. Isso é muito importante, irmãos e irmãs, porque aqui mostra a importância e o valor que o Criador sempre deu para a família, Exatamente isso, a família. Algo assim tão parece simples, mas que ao mesmo tempo que muitas das vezes é complexo algumas coisas relacionadas à família, mas é o bem maior, É aquelas pessoas que estão convivendo conosco diariamente e que devem ser prioridade na nossa vida. A nossa família, ela tem que ser prioridade. Você veja que quando Shaul diz creia em Yahshua
E você vai ganhar para Yahushua os da tua casa, os da tua família. Por que Shaul não disse assim: creia em Yahushua e você vai ganhar muitas almas dos teus amigos, dos teus conhecidos, você vai se tornar um grande pregador para andar no mundo inteiro? Não foi isso que foi dito, mas foi dito: creia em Yahushua para que você alcance a salvação e também a tua família possa alcançar esta promessa. E é exatamente isso o objetivo de nós criarmos aqui um espaço para uma reflexão, né, a respeito da família. A família que nós sabemos que muitas das vezes nós precisamos ter uma habilidade tão grande, né, para contornar os problemas, as dificuldades, porque eles existem. Mas como é importante toda a nossa família estar reunida na presença de Yahushua. Como é importante o marido ter a companhia da esposa, ou a esposa ter a companhia do marido. Como é importante para o pai e para a mãe ter os filhos lhes acompanhando naquilo que creem, naquilo que vivem, naquilo que pregam, naquilo que ensinam. Como é maravilhoso você poder ter uma reunião familiar, só com a família, para poder ter um tempo dedicado à oração, ao louvor, né? Ao estudo da palavra, enfim. Como seria e como é maravilhoso poder usar a mesma expressão que Yahushua Josué usou: eu e a minha casa serviremos a Yahu, ao Eterno. Quando ele diz isso, é porque ele e a família dele já tinham essa certeza de quem eles serviam, né? A gente sabe que as pessoas, elas mudam muito, né, de pensamento, de entendimento. A gente sabe que muitas das vezes não está ao nosso alcance manter um familiar na presença do Criador, porque cada um tem uma decisão por intermédio daquilo que pensa, por intermédio daquilo que deseja. Mas nós precisamos, né, construir algo. A gente sabe que pela força e pela violência, e essa força e essa violência, ela não precisa ser uma força ou uma violência física, né? Pode ser na base da pressão. Vamos fazer um raciocínio aqui: essa violência ou essa força pode ser baseada na pressão psicológica, né? Não, você precisa servir isso, você precisa crer nisso, você precisa fazer isso. Em alguns momentos, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso repensar o projeto familiar. Quantos pais, quantas mães que têm sofrido por verem os seus filhos ou filhas afastadas ou afastados dos caminhos do Altíssimo. Só que este filho, esta filha, ele já está adulto, ele já está maior de idade e já constituiu família. Então, muitas das vezes a filha vai aderir ou prefere acompanhar o esposo, e aí o esposo não tem o entendimento ainda necessário para poder caminhar. E quantos maridos também que acabam, homens, né, que acabam casando, constituindo família, e por causa da esposa acabam não servindo também, não fazendo a obra do Altíssimo. Então, tudo isso são situações que ao longo de uma caminhada vai surgindo. O mundo está muito atrativo nas suas seduções e tem se tornado um problema para os jovens, para os adolescentes e também para as crianças. Então, nós precisamos reavaliar todo um processo, né? Fazer uma reavaliação. Eu disse há poucos dias aqui, nós quando iniciamos um projeto ou uma obra, ainda que seja a obra de Yahushua, em que Ele é o dono de todas as coisas, nós precisamos saber aonde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar.
e o que nós pretendemos de fato construir, né? E nós precisamos despertar, né, para a família. A família, meus queridos irmãos e irmãs, é o que temos de mais precioso aqui neste mundo, aqui nessa terra. Família, saúde, né? É o que temos de mais precioso. Então nós temos que saber cuidar destas dádivas que foram e que é dada por Yahushua a cada um de nós. E eu quero dirigir nesse momento a minha reflexão nesse início de noite para todos aqueles irmãos e irmãs que estão começando agora, né? Quantos casais novos, né, que são novos, que estão começando a vida agora? Quantos pais, mães que são jovens e que têm filhos pequenos? Lógico que nós não podemos direcionar apenas para estes, mas num contexto geral. Mas nós precisamos pontuar algumas coisas, né? Pai, mãe, você que é pai, você que é mãe e tem criança pequena, filho pequeno, você precisa começar a construir nesta criança algo que vai fazer com que ela tenha o entendimento que ela precisa para ela, na medida em que for crescendo e se desenvolvendo, ela saber a quem ela vai servir ou a quem o pai e a mãe servem. E aí, se referindo a Yahushua. Então, é obrigação do pai, é obrigação da mãe instruir a criança no caminho em que ele deve andar. E esse instruir não é só no sentido de que, olha meu filho, você não pode mexer nas coisas dos outros porque isso é um roubo, por exemplo. Olha, você precisa respeitar os mais velhos. Sim, isso também é importante e fundamental para a criança. Mas é preciso que este pai, que essa mãe, comece a se preocupar mais com o seu filhinho, com a sua filha, sua filhinha, né? No sentido de ensinar a criança sobre quem é Yahushua e sobre o que é a vontade de Yahushua na vida desta criança. Isso é muito importante. É importante que o pai e a mãe não mande a criança ir cantar um louvor ou mande a criança ir fazer uma oração. Esse pai, essa mãe, ele precisa ir fazer a oração e levar essa criança para orar junto com ele, junto com ela. Esse pai, essa mãe, precisa pegar esta criança e cantar louvores juntos com esta criança. Esse pai, essa mãe, ele precisa ler as escrituras para estas crianças, contar a história das escrituras, daquilo que aconteceu, daquilo que está acontecendo e daquilo que vai acontecer. Tanto o pai quanto a mãe, eles têm obrigação de fazer isso com seus filhos e com suas filhas, enquanto eles ainda são criancinha, enquanto eles ainda são pequenos. Porque se o pai e a mãe tiver essa dedicação de todos os dias, ter o zelo de todos os dias, fazer uma oração junto com seus pequenos, esta criança, ele vai criando na mente, no coração dele, um entendimento de que ele precisa todos os dias fazer a vontade do Criador. Quando estas crianças brigam, porque às vezes um pai ou uma mãe não tem um filho, só tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Quando estas crianças brigam, não adianta ir lá pegar um chinelo ou uma vara e bater na criança. É preciso que esse pai, essa mãe, traga as crianças à sua presença e explique para eles o porquê que eles não devem estar se agredindo. O porquê que Yahushua não quer que haja agressão entre duas pessoas, sejam elas quem forem. Então, trazer o ensinamento da palavra, eu estou usando aqui só alguns exemplos, né? Trazer isso para a vida da criança vai fazer com que esta criança cresça, se forme adolescente, se forme jovem, se torne adulto
e nunca esqueça dos ensinamentos que tanto o pai e a mãe transmitiram para esta criança. Algo muito importante que o pai e a mãe precisam ter é que não se discute na frente de criança. Aliás, não deveria discutir em lugar algum, mas às vezes tem alguns assuntos que ficam um pouco mais espinhoso, né? Fica um pouco mais pesado e aí precisa tratar de uma forma firme, né? Tanto um quanto o outro, para que haja um entendimento. Mas é importante que o pai e a mãe possam dar exemplo para os filhos. O pai e a mãe, né, ter um comportamento na presença das crianças no sentido de influenciá-los em todos os aspectos, para que esta criança ela veja que o pai respeita a mãe e que a mãe respeita o pai. Porque se em qualquer momento de discussão entre o pai e a mãe, qualquer momento ali de desavença que haja, um começar a ofender o outro com palavras ásperas e agressivas, isso vai ser seguido pelas crianças, que no momento eles podem até não entender tudo o que está acontecendo, mas ele vai ver que o pai não tem respeito pela mãe, a mãe não tem respeito pelo pai. Ele compra a ideia, porque ele vai se espelhar no pai ou vai se espelhar na mãe. E ele poderá se tornar uma criança agressiva até mesmo no momento de dialogar com o pai ou com a mãe, quando este sofreu uma exortação. Por isso, irmãos e irmãs, construir um lar sagrado com a presença de Yahushua, para que no futuro, quando todos estiverem adultos, haja um controle de tudo que acontece dentro de uma casa, começa isso sendo feito desde que a criança nasce. É muito importante nós termos esse entendimento de que a nossa família é o bem maior que nós temos. Como é que eu vou cuidar daquilo que é mais importante para mim? Eu quero a salvação. Eu desejo estar com Yahushua eternamente. E como que eu não vou dar atenção para o meu filho, para a minha filha? Aqui usando o exemplo de filho e filha. Como é que eu vou deixar que as redes sociais ou um celular ou os desenhos da internet eduquem ou formem o caráter do meu filho ou da minha filha? Como é que eu, na condição de pai, quero que o meu filho ou a minha filha veja em mim como um exemplo de servo do Altíssimo, se eles me veem transgredindo o mandamento todos os dias, por exemplo, ofendendo, brigando, xingando no trânsito, que isso aí é um problema sério, né? Às vezes a criança, o filho está ali junto e a gente acaba escorregando em comportamentos. Esse filho, ele vai copiar o pai, essa filha vai copiar a mãe, né? Então, nós temos que entender que o pai ou a mãe é o espelho do filho ou da filha, não adianta, é o espelho. Vai ser sempre isso. O filho vai olhar para o pai. Aquilo que o pai faz, ele vai querer fazer também. Ele quer ser igual ao pai quando ele crescer. A filha, ela olha para a mãe e ela quer ser igual à mãe quando a mãe crescer. Só que essa mãe e esse pai têm que ter consciência de responsabilidade para com o filho, para com a filha. Responsabilidade, não só responsabilidade civil, como nós falamos aqui, diante das leis terrenas, mas também responsabilidade espiritual, né? Eu estou dirigindo esta palavra para o pai e mãe que têm filhos pequenos, porque muitos pais e muitas mães, infelizmente, os filhos já estão adultos e muitas das vezes não tem muito mais o que ser feito com relação àquilo que esse filho, essa filha optou na vida para servir, para crer, ou seu estilo de vida, porque em algum momento houve um erro na formação espiritual desse filho ou dessa filha. Houve um erro por parte do pai, por parte da mãe, por parte da família. E se eu quero estar no reino eterno do Mashiach, eu quero que a minha família esteja comigo. Antes que eu queira que os meus vizinhos,
que os meus conhecidos, meus amigos estejam lá, eu tenho que pensar na minha família. Pai, mãe, irmão, irmã, né? Filho, filha, mas especificamente a família, né? Que é aquele núcleo ali mais íntimo, que nesse caso passa pelo marido, a esposa, o marido, filho, filha, né? E assim sucessivamente. Então nosso primeiro alvo é a nossa família. É a nossa família. Então cabe a nós orar, cabe a nós pedir ao Criador para que lhes dê entendimento, lhes dê sabedoria, lhes revele. E cabe a nós fazer um trabalho muito forte com eles. Porque nós sabemos que os nossos filhos, depois de uma certa idade, a tendência é que eles não queiram mais nos ouvir, não queiram mais seguir as nossas instruções. Mas não significa que temos que desistir. Não significa que temos que deixá-los à mercê de um destino trágico para as suas vidas espirituais. Mas precisamos trabalhar e precisamos recomeçar do zero, se for preciso, se humilhar para recomeçar tudo do zero, né? Começar a construir lentamente nesse filho, nessa filha, aquilo que é importante para a vida dele ou para a vida dela. Esse pai, essa mãe precisam encontrar meios de trabalharem pela salvação da família. Esse pai, essa mãe precisam conversar sobre a família. O diálogo ele tem estado muito ausente nesses últimos dias, né? Tem estado muito ausente. E é preciso que nós tiremos tempo para conversar sobre a família. É preciso que saibamos debater as questões familiares, para entender os nossos filhos, para entender nossas filhas, para que assim nós possamos ajudá-los espiritualmente, ainda que eles sejam rebeldes, duros. Mas eu não posso começar o dia sem colocar os meus filhos ou minhas filhas na oração. Não posso. E aí fica aqui uma observação, né? Você que é pai, você que é mãe, quando você levanta de manhã cedo, que você vai agradecer o Criador pela noite que Ele te deu de bom sono e de bom descanso. Você tem agradecido o Criador por Ele manter o teu filho e a tua filha com saúde? Você tem agradecido o Criador por Ele ter dado uma boa noite de sono para o teu filho e para a tua filha? Você tem dito o nome do teu filho e da tua filha para o Criador na oração? Você tem entregado este teu filho nas mãos do Altíssimo na oração todos os dias? Porque tem que ser feito isso todos os dias. Todos os dias. Tanto quando levantamos de manhã, com o início do dia, antes de ir para o trabalho, quando estamos indo para o descanso, para dormir. Dobramos os joelhos, obrigado, Yahushua, pelo dia, por essa noite. Obrigado, meu Pai, porque manteve com saúde e com vida o meu filho, que se chama tal, a minha filha, que se chama pelo tal nome. Será que temos feito isso, independente da idade desses filhos ou dessas filhas? Temos chamado eles pelo nome diante do Criador? Será que estamos sendo sinceros diante do Altíssimo e dizer: meu Pai, o meu filho e a minha filha está vivendo desse jeito aí, ó, mas o culpado disso sou eu, porque eu falhei como exemplo para ela, para ele. Eu falhei, eu errei, eu não dei o exemplo. Hoje eu tenho um filho que não te obedece, que transgride o teu mandamento, mas o culpado disso sou eu. Me ajude a organizar isso. Me ajude a mudar isso, Yahushua. Porque eu quero a salvação, mas eu também quero que o meu filho e a minha filha se salve. Eu quero que o meu neto, a minha neta se salve. Eu quero que o meu pai, minha mãe se salve. O meu irmão, minha irmã se salve.
eu os amo. Eles são o bem maior que me destes. Não é o patrimônio, não é a casa, não é o carro, não é a conta bancária, é a minha família. Quantos maridos que se negam a orar pela esposa? Pessoa que está ali dividindo o alimento, dividindo a água, dividindo os problemas, mas o marido não ora por ela, ou ela não ora, tem raiva. Tomara que sofra, tomara que aconteça algo com você para você ver o quanto você está sendo injusta comigo, o quanto você está sendo injusto comigo. E fica uma troca de acusação terrível. Quem é que cresce dentro de um lar desse? O diabo. O diabo, porque ele começa a minar a moral das pessoas na sua base, na sua estrutura, que é a família. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando o carcereiro pergunta para Shaul e Silas o que devo fazer para ser salvo, Shaul, vamos fazer uma conjectura aqui, Shaul diz assim: olha, não é só para você não. Cadê tua família, rapaz? Cadê tua esposa? Você tem filho, filha? Você tem esposa? Porque esta promessa de salvação não é só para você, é para sua família. Como é que você pode querer algo só para você? Né? Vamos lá, onde está a sua família? E nós, ao ler as escrituras ali em Atos 16, verso 30, né, aonde nós lemos do verso 30, 31 até o verso 34, nós vemos que este homem, ele foi bem sucedido. Ele ganhou a família dele para Yahushua. Família. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, que é meio forte isso que eu vou dizer. Eu ouvi essa frase uma vez. Família são aqueles que, quando nós morrermos de verdade, que nós fecharmos os nossos olhos, que nós estivermos dentro de um caixão, são eles que vão carregar aquele caixão até o sepulcro. Entende? Família é o nosso bem maior. Portanto, irmãos e irmãs, quando decidimos criar um programa aqui para falar da família, é para que aqueles irmãos e irmãs que estão nos ouvindo possam também fazer com que a Rádio Céu seja também ouvida por pessoas que estão tendo problemas no casamento, pai com filho, filho com pai, famílias que estão desmoronando, famílias que estão se divorciando, que estão se separando. O objetivo é ajudar as pessoas, é mostrar que é possível uma família viver unida e ser abençoada na presença de Yahushua. É mostrar que é possível o pai, a mãe, criar os seus filhos e filhas na bênção e na proteção de Yahushua, se esse pai, se essa mãe tiver um comprometimento com Yahushua. Mostrar que o marido pode viver em paz e harmonia com a esposa em harmonia com o marido. E mais uma vez eu digo, aos pais, aos maridos, nós somos guardião da nossa casa, da nossa família. O homem é o provedor de tudo o que ele pode prover, que estiver ao alcance dele para a sua família. É esse homem que um dia vai ter que comparecer diante de Yahushua e prestar conta dos seus filhos, filhas, da sua esposa, da sua família de um modo geral. Não é porque a Escritura diz que o homem é o cabeça, que esse homem tem que deitar e rolar e fazer o que acha que tem que ser feito, e que a mulher não tem direito a nada, que a mulher não pode argumentar nada, que o filho ou a filha não pode chamar a atenção, porque ele é o cabeça, ele é o pai, ele é o superior. O homem que pensa assim, ele está pecando diante do Altíssimo, ele está errando diante do Altíssimo. O pai é o que dá a proteção. O marido é o que dá a proteção. Essa esposa, quando ela olha para o marido, ela tem que sentir segurança nele, firmeza nele.
Os filhos, quando olham para o pai e para a mãe, têm que sentir segurança, têm que se sentirem protegidos e ver nesse pai e nessa mãe uma referência de boa conduta, civil e espiritual. Está ao alcance de todos nós construir algo que traga para a nossa família e para nós paz interior, alegria, felicidade e bênçãos. Como é que um pai vive uma vida de ódio com seus filhos ou seus filhos de ódio com o pai ou a mãe? Como é que uma mãe é odiada pelos filhos e filha? Não pode. Esse pai, essa mãe, de fato precisa, dar o exemplo. É lógico que nós sabemos que existe o mandamento que diz para os filhos: honre teu pai e honre a tua mãe. Nós sabemos disso. Mas este honrar, esse pai, essa mãe, ele vai ser honrado pelo filho e pela filha se desde criança ele ensinou o caminho correto que esse filho e essa filha deve estar andando, que neste caso é o caminho do Altíssimo. E aí vem a questão da pergunta, Você, meu irmão, minha irmã, você já conversou com o seu filho, com a sua filha sobre este mandamento? Você já explicou o sentido disso? O que significa você ser honrado por ele ou por ela? Mas também você já explicou que você tem um mandamento a cumprir, que você não deve provocar a ira do seu filho ou da sua filha? Olha como a coisa é realmente nivelada pelo Criador. Nivelada, Então, nós, como família, nós precisamos ter os nossos momentos de diálogo. Largar um pouco, do celular, das séries de televisão. Largar um pouco dessa vida corrida e poder ter um momento, só com a família, para conversar, para entender a situação que cada um está vivendo, para falar de Yaoshua, Investimento. Fazer um investimento sobre nossa família. Nós só ganhamos ao fazer isso. Nós só crescemos ao fazer isso. Muitas das vezes as famílias querem se reunir só para comilança e para bebilança. Comer, beber e depois discutir assuntos aonde um vai magoar o outro, aonde um vai estressar o outro. Não existe companheirismo, não se fala das coisas do Altíssimo, não se respeita a palavra do Altíssimo. Porque o foco ali é as coisas terrenas, é as coisas desse mundo. Então aqueles que têm filhos pequenos precisam começar a fazer um investimento em regime de urgência agora. Nós estamos vivendo dias amargos e difíceis. Algumas pessoas podem dizer: mas eu não consigo, eu não tenho força para fazer nada em prol da minha família. Então se prepare antes, comece a orar antes, jejuar antes e dizer para Yaoshua: eu estou orando e jejuando por 2 motivos. Primeiro, pela conversão dos meus familiares. Segundo, me capacite para que diante de ti eu seja capacitado e diante deles eu seja usado por ti. E que eles vejam em mim que tu está em mim. Porque o nosso testemunho diante da nossa família é muito importante. Não adianta. O nosso comportamento ele é muito importante diante dos nossos familiares. A gente sabe que todos têm problema, que todos têm dificuldade. Todos nós temos problema, todos nós temos dificuldade. Vivemos um nível espiritual muito baixo. Mas nós podemos melhorar isso. Com oração, com jejum, com leitura das Escrituras e com bom testemunho. Demonstrar aos nossos familiares que nós os amamos, independente dos seus erros, das suas falhas, independente das suas escolhas, que infelizmente algumas são muito perversas, mas nós precisamos amar o pecador e separar ele do pecado, para que possamos sempre deixar ali uma porta aberta e que ele ou ela entenda que Yaoshua os ama
Mas Yahushua quer que ele, que ela mude de vida, para que ele e Yahushua lhes possa dar a salvação. Eu convido os irmãos e as irmãs para olharmos com atenção para as nossas famílias, ou para a nossa família. Às vezes é preciso parar um pouco, às vezes é preciso fazer uma reflexão, às vezes é preciso compreender o que está acontecendo dentro da nossa casa, antes de pensar em ganhar o vizinho, a vizinha, o amigo, a amiga, ou antes de querer sair pelo mundo fazendo algum tipo de trabalho para ganhar almas, grandes quantidades de alma. Precisamos, primeiro, olhar dentro da nossa casa, olhar para a nossa família e saber com racionalidade o que precisamos fazer para melhorar. Não adianta eu pensar em ganhar o Toledo inteiro. Mas eu preciso fazer um trabalho muito forte aqui em Toledo. Comecemos pela família. Vamos começar pela família? Vamos começar um projeto pela família? E depois que essa família estiver bem com Yahushua, estiver bem sólida na palavra, o nosso testemunho vai alcançar os nossos vizinhos. Como é que eu vou falar de Yahushua para o meu vizinho ou para a minha vizinha? Se todo dia ele escuta eu gritando aqui com a minha mulher, ou a minha mulher gritando comigo, um xingando o outro, um ofendendo o outro, se ameaçando, correndo risco até da polícia parar na porta de casa. Como é que o meu vizinho vai olhar para mim e vai dizer: olha, o Ayrton é uma pessoa que serve o Criador, tem um bom testemunho, vai ser um homem, um louco. Esse homem fala uma coisa, mas a vida dele é totalmente contrária àquilo que ele fala. Portanto, queridos irmãos, o nosso testemunho pesa muito diante daqueles que estão lá fora, em torno de nós. Então eu preciso me dedicar à minha família, às minhas filhas, neta, filhos, neto, noras, genros. Eu preciso que eles tenham no mínimo respeito por mim, para que quando eu falar com eles, eles possam ouvir. Só que esse respeito, ele vai ser construído a partir do meu comportamento civil e espiritual. Isso faz muita diferença. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o tempo que nós estamos vivendo, como eu disse, é um tempo difícil, não é um tempo fácil. E vai se tornar ainda mais difícil. Vai ficar ainda pior. Mas se nós amamos o nosso próximo, nós temos que começar por aqueles que são os mais próximos de nós, que neste caso é a nossa família. Então, como diz o louvor, toda família que serve Yahushua é uma família mais abençoada, é uma família mais feliz, é uma família que realmente está na proteção do Criador. Vamos trabalhar para que nós possamos, no nome sagrado do nosso Salvador Yahushua, ganhar cada dia mais a nossa família para Ele, Yahushua.